Olá, amigos da TV Guarulhos, em especial você, amigo aqui do Câmara Esportiva. Estamos ao vivo hoje, 14 de julho de 2022, quinta-feira, né? Curtindo aí o mês de inverno aqui no nosso querido e amado Brasil, né? Ladeado aqui pelo querido amigo e jornalista Juliano Rico. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Ótima tarde a você que acompanha o Câmara Esportiva nesta edição de quinta-feira. E já abre o programa convidando todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, está assim, vai pôr na tela. Câmara Esportiva, Facebook do Câmara Esportiva. Aliás, estamos ao vivo no Facebook do Câmara Esportiva e também no Facebook da TV Guarulhos. Também tem o site tvguarulhos3.com.br. E abraçamos, claro, os nossos amigos da Claro TV Canal 3, Viva HD Canal 508. E a gente sempre fala com carinho, né, Ulisses, no nosso canal no YouTube, programa Câmara Esportiva, com o maior acervo do esporte guarulhense na sua tela. Nele você mata as saudades e ainda se mantém bem informado. E, claro, tudo isso com os cuidados especiais do Grande Tacinho. Legal. Um abraço a vocês, né, que nos prestigiam com a audiência cada vez melhor, né? Hoje, aqui no estúdio, uma visita ilustre, né? O meu irmão gêmeo, Toninho Pinto, a gente sempre fala dele, né? Que reside naquele paraíso chamado Cancún, nos faz uma visita. Daqui a pouco eu mostro o Toninho, né? Legal as pessoas nos prestigiarem. Pauta de hoje já pronta pela produção, né? Vamos falar da participação do Flamengo na segunda divisão do futebol aqui do estado de São Paulo. Temos a tabela, a classificação. Temos também a presença do atleta João, né? Vamos bater um papo. O Flamengo que vai bem na competição, né, gente? Mas tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Temos notícias das taças da favela, temos notícias dos jogos regionais. Aqui é problema, hein, gente? Estou muito chateado com a participação da cidade aí. Depois, daqui a pouco, vocês vão entender o porquê. Temos também notícias do Jome, que é aqueles jogos do idoso, né? Participação de Guarulhos, cuja sede foi lá em Pindamonhangaba. Temos também notícias da Uimpro, né, no futebol de salão no adulto. Temos ainda na sequência notícias da Secretaria de Esportes. A novidade é essa meia maratona que acontece no próximo final de semana. Também falaremos sobre esse grande evento esportivo. E no segundo bloco, né, mais uma vez pede a palavra o professor Rogério, presidente do Estrela. É aquela questão do chamamento, que ainda continua o imbróglio, né? E ele pediu para participar. A gente sempre abre as portas, tanto para os assuntos que envolvem a Estrela, né? E também para quem quiser falar a respeito. O microfone aqui do Câmara Esportiva sempre à disposição. Tá bom? É isso, Juliano? É isso mesmo, Ulisses. Legal. Vamos começar falando do Flamengo, então, Juliano? É o Flamengo que tem um jogo difícil no domingo contra a Joseense, aqui no Antônio Soares de Oliveira, às 11 horas da manhã. E mais uma vez fica aqui o nosso convite para que você possa acompanhar esse jogo. O Tacinho daqui a pouquinho vai pôr na tela para a gente a arte da partida, ou seja, como você pode adquirir o seu ingresso. Mas antes, vai conversar conosco o João Passari, meio campo do Flamengo. Passari foi aquele que marcou aquele golaço de falta contra o Mantiqueira, lá em Guaratinguetá. O Passari que vem aí sendo um dos destaques desse time do Flamengo. Aliás, o Flamengo teve uma evolução muito grande da primeira fase para a segunda fase. O Flamengo teve 2 tropeços ali. Claro que esses tropeços não tiram os méritos dos seus adversários, no caso o Guarulhos e a Joseense, mas no olhar do torcedor, o Flamengo acabou tropeçando contra o Guarulhos e contra a Joseense. O empate por 2-2, depois o Flamengo estar vencendo a partida por 2-0 e lá em São José dos Campos acabou perdendo para a Joseense por 3-0. O Flamengo, que até então era líder do grupo, acabou se classificando como um dos melhores terceiros colocados. Chegou numa fase, né, na segunda fase, num grupo, né, Ulisses, que a gente julgava que um grupo bastante difícil, e ainda entendemos que é um grupo difícil, não acabou ainda. Taquaritinga, Inter de Bebedouro, Joseense, e o Flamengo vem fazendo aí pelo menos aquele prognóstico que nós colocamos aqui, uma vitória em casa, um empate fora de casa, e vai para o tudo ou nada contra a Joseense nesta terceira partida para fechar essa sequência em casa, né? Na primeira fase o Flamengo faz 2 jogos em casa e na segunda fase 2 jogos fora de casa. Então esse jogo, essa vitória contra a Joseense deixa o Flamengo ainda mais líder com 7 pontos ganhos. Não é isso, Passari? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O jogo de domingo certamente é um jogo difícil que a gente vai ter pela frente, mais um difícil, né? A gente, por a gente já conhecer eles, já saber das dificuldades que é jogar contra eles, mas a gente já vem trabalhando a semana,
em cima do time deles, e vamos em busca dos 3 pontos novamente. Passarinho, boa tarde, Ulisses aqui do Câmbio Esportivo. Que bacana que você está com a gente aqui, viu? Boa tarde, Ulisses. Obrigado pelo convite. Passarinho é legal, né? O torcedor que acompanha o trabalho de vocês e a história do Flamengo. Dá uma pinceladinha rapidinho para nós e para o telespectador. Quem é o João Passarinho no futebol, o início da tua carreira e como é que foi até você chegar aqui no Flamengo? Boa tarde a todos os telespectadores. Eu sou do interior de São Paulo, já tive passagens pela base do Cruzeiro, pela base do Palmeiras, do Santos, até chegar aqui no Flamengo de Guarulhos no ano passado. Joguei Campeonato Paulista Sub-20, joguei a Copinha no início do ano, fiz a transição profissional, onde tive uma grande evolução, venho evoluindo, venho trabalhando para estar cada vez melhor dentro de campo e sempre dar o meu máximo para a camisa dessa linda camisa que é do Flamengo de Guarulhos, o time da cidade. Tá, né? Eu digo sempre aqui para os telespectadores, o Passarinho, quando se trata de uma segunda divisão aqui do estado de São Paulo, não é diferente das outras não, né? São jogos importantes, com equipes tradicionais, né? E eu sempre digo, né? O atleta que pode fazer parte dessa competição, sem dúvida está numa grande vitrine, né? Como é o teu caso. Pois é, para quem vê de fora acha que é mais fácil, acha que é diferente de estar lá em cima, mas pelo contrário, a gente encontra dificuldades do mesmo jeito, a gente pega adversários fortes da mesma maneira, e se a gente não se prepara no dia a dia, se a gente não batalha no dia a dia, certamente a gente não vai estar pronto para as dificuldades que a gente vai ter pela frente. É importantíssima a vitória no domingo, porque a gente sabe da força da Joseense. Até na primeira fase eles começaram ali na quarta colocação, na terceira, e no final eles acabaram evoluindo e passando de fase. Nesta segunda fase, eles não vêm, pelo menos, apresentando bom futebol, 2 jogos e 2 empates. Se o Flamengo ganhar no domingo, eles entram para o segundo turno já bem ali, praticamente na lona, né? Então é muito importante essa vitória, também para que o Flamengo possa, de repente, devido às circunstâncias no segundo turno, já, quem sabe, lá para São José, com eles eliminados, né? Pois é, com certeza. Como você disse, a gente sabe da dificuldade que vai ser no próximo jogo. Uma vitória para a gente não tem tamanha importância, a gente já vai distanciado das outras equipes, seguir na liderança, mas a gente conhece a equipe de Joseense, sabe que não vai ser um jogo fácil, embora eles não tenham tido bons resultados nas últimas partidas, mas a gente jogou contra eles, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Jogo chato, jogo difícil mesmo de da bola entrar, mas a gente tá trabalhando em cima disso na semana. Tá sendo uma semana boa de trabalho e certamente vamos entrar no domingo em busca dos 3 pontos. Pra gente fechar com você, tem alguma pergunta? Não, tranquilo. Deixa o convite, então, Passari, para o torcedor e domingo no Antônio Soares de Oliveira, acompanhar essa partida. Eu disse aqui na última terça-feira, Taquaritinga colocou 1.000 pessoas lá no jogo contra a Joseense. Está na hora de colocarmos 1.000 aqui também no Antônio Soares de Oliveira. Então, deixa o convite aí para o torcedor. Pois é, você que é aqui de Guarulhos, torcedor do Flamengo, a sua presença aqui no Ninho do Corvo certamente é muito importante para a gente. É um apoio a mais, uma força a mais. Vocês de fora dos gramados é quem levanta a gente, quem sustenta a gente dentro de campo. Então faço convite domingo às 10 horas aqui no Ninho do Corvo. Venha prestigiar a gente, venha assistir a gente, que a gente com certeza vocês, aliás, vão fazer muita diferença para a gente conseguir os 3 pontos dentro de casa. Legal. Tá aí, gente. João Passarinho, um abraço, João. Né? Ficamos aqui na torcida por um bom espetáculo, viu? Né? Dessa grande equipe que é a Associação Atlética Flamengo. Prazer falar com você sempre, né? Eu aproveitar e mandar um abraço para o Herrera, né? Que está lá, que cuida da imprensa, de todos os assuntos que envolvem o Flamengo, nos alimenta aqui sempre com notícias importantes, né? Força Flamengo. Mas ainda falando do Flamengo, Juliano, como é que nós temos aí tabelas de classificação? Vamos botar na tela aí? Exatamente. O Tassinho vai pôr aí para nós aí a classificação, aliás, o próximo jogo, né? Então, domingo às 11 da manhã, Flamengo e Joseense no Antônio Soares de Oliveira. E no sábado, a Inter de Bebedouro recebe o Taquaritinga. Então é muito importante, Ulisses, o seguinte, essa rodada para o Flamengo. Está aí a classificação, Flamengo 4, Inter 2, Joseense 2 e Taquaritinga 1. O Flamengo ele já entra em campo no domingo sabendo o resultado do sábado. Sim. Então, de repente, no melhor dos mundos, a Inter empata com a Taquaritinga, o Flamengo ganha aqui, o Flamengo vai a 7 pontos e aí, no caso, a Inter ficaria com 3. Né? Sim. O Flamengo abre o segundo turno lá em Taquaritinga e pode garantir a classificação contra a Inter aqui no Antônio Soares de Oliveira.
E mesmo que de repente ou o Inter ou o Taquaritinga vença, Ulisses, aí já é um confronto direto de duas equipes que já estão beirando ali quase o desespero. Então o Flamengo tem que fazer a parte dele, vencer aqui. O Flamengo primeiro tem que se preocupar com ele, vencer aqui e se tiver uma combinaçãozinha de resultados, melhor. Tá assim, eu tenho duas artezinhas, a primeira é essa aí, Ulisses, então para o torcedor ir ao jogo, ele pode comprar o seu ingresso pela venda online, flamengo.soldaliga.com.br, ou ele pode ir até o Antônio Soares de Oliveira, procurar o Grande Wellington e comprar o seu ingresso de forma antecipada, aí R$10, torcedor. Vai lá no Antônio Soares de Oliveira e eu garanto que ele vai assistir um grande jogo de futebol. Tem outra artesia que eu passei? Para quem quiser acompanhar o jogo e não puder ir no estádio, estarei ao lado de JV Fortunato, o grande Pedro, aí pela Central do Corvo e Fute SP. Estarei de novo, Ulisses, fazendo as reportagens, o JV narrando e o grande Pedro comentando. Mas quero mandar mais uma vez um grande abraço ao JV, toda a equipe. Também mandar um grande abraço a todos lá da RP2 que transmitem o Campeonato Paulista pela plataforma Eleven Sports e FPF TV. Só para fechar, né? Bom, eu sempre falei aqui, né? É a minha opinião. Time que quer subir, quer acessar divisões superiores, tem que ficar fazendo continha, não, né? Tem que ir para cima mesmo e com aquela gana de vencer os jogos, independente de quem seja o adversário, independente de se o jogo é dentro, se é fora. É isso, é o que eu penso. Então, força Flamengo, né? Vamos faturar 3 pontos aí, como disse o atleta aí, distanciar dos adversários do grupo nessa fase aí, tá bom? Ainda falando de futebol, Taça das Favelas, Juliano? Taça das Favelas, vamos lá, Ulisses. A Taça das Favelas já chegando aí na sua reta final, tá assim, vai pôr aí na arte, a tela aí pra gente, né, da arte feita. Então tá aí, Taça das Favelas, Cícero Miranda no próximo dia 16, sábado. Então temos aí, os jogos começam às 10h30 da manhã com o Vale dos Machados enfrentando a Favela São João. O Marcos Freire enfrentando o Tijuco Preto ao meio-dia. À 1h30, a Favela da 13 enfrentando a Favela Jardim Ipanema. E às 3 da tarde, Favela Sabatina 12 enfrentando a Favela Barroca. Então, todos os jogos acontecendo então no sábado. A gente tinha aí a Taça das Favelas dividindo os jogos entre sábado e domingo. Então, a partir dessa fase, jogos aos sábados. Lembrando que a final será no Antônio Soares de Oliveira. Tá certo. Defendo muito, né, essa competição, porque é o chamado futebol de várzea, né? Que tanta falta faz, né, gente? Tanta falta faz. As cidades foram crescendo, o progresso foi chegando, aqueles campos todos que tinha da chamada, os campos de várzea foram sendo eliminados, né? Enfim, a nossa região aqui tinha grandes times do chamado futebol de várzea, né? Mas, então, uma iniciativa bacana aí, reunindo o pessoal da comunidade, né, das favelas. E já dissemos aqui, né, as equipes do nosso futebol profissional, tanto o Flamengo quanto o AD Guarulhos, tem que tirar proveito desse evento. Tem muito garoto bom de bola participando da competição, não é isso, Juliano? Primeiro que o Flamengo e o Guarulhos começaram lá também, pois né? Então. Começaram no Amador, na Várzea. O Guarulhos ainda como Vila das Palmeiras, o Flamengo manteve o nome. Se profissionalizaram e hoje representam a cidade no Campeonato Paulista. E com certeza, né, Ulisses? Muitos atletas que disputam aí, alguns atletas que disputam aí o futebol profissional saíram da Taça das Favelas. Então é muito importante que o Flamengo e o Guarulhos olhem com carinho. O Guarulhos até fez uma seletiva aí na semana passada em busca de novos talentos. E é uma idade, Ulisses, 15 a 18 anos, ou 15 a 17 anos, são jogadores que podem disputar a Copa São Paulo, talvez não como titulares já logo de cara, mas já estarem no grupo. Né, o Flamengo, por exemplo, tem sub-15, tem sub-17, o Guarulhos tem sub-17. Então esses atletas podem serem aproveitados. E o melhor, né, moram na cidade. Então já é um facilitador. Tá certo. Bom, vamos virar a página, vamos entrar num assunto que até de certa forma eu considero delicado. É a participação de Guarulhos na tradicional competição chamada Jogos Regionais, né, que são jogos classificatórios para os Jogos Abertos, a chamada Olimpíada Caipira, que é, sem dúvida nenhuma, o maior evento de competição do estado de São Paulo, né, quando se trata, entre aspas, né, do esporte amador. Por que eu falo, entre aspas, do esporte amador? Porque a partir do momento que o atleta recebe para praticar, seja o basquete, o vôlei, a natação, o atletismo, enfim, seja qual for a modalidade, perde um pouco desse caráter de amador, né? Passa a ter, inclusive, do ponto de vista jurídico, um caráter de profissionalismo. Está ganhando para cumprir uma atividade, não é? E são jogos tradicionais, né? São jogos tradicionais. Guarulhos tem a felicidade de, no seu histórico,
ter obtido títulos importantes nessa competição. 7 vezes campeão de Jogos Regionais e 6 vezes campeão dos Jogos Abertos, né? Elevando a cidade, né, a capital nacional do esporte amador, naquele período, né, título esse dado pela imprensa e pela mídia aqui do estado de São Paulo. Tivemos aí problemas sérios com a pandemia, os jogos ficaram 2 anos sem acontecer, jogos que têm a responsabilidade do governo do estado de São Paulo através da Coordenadoria de Esporte e Recreação do estado de São Paulo. Como é que funciona? Dividem o estado de São Paulo em 8 regiões esportivas, né? Cada região esportiva tem uma sede, né? E depois, então, acontecem as disputas, classificando as equipes para os Jogos Abertos. A Secretaria de São Paulo precisa dar um novo olhar para essa competição, né, gente? Já há tempos eu venho anunciando isso, né? Tem que dar um novo estímulo, uma nova roupagem, enfim. Mas decidiram fazer agora, retomar esses jogos regionais, pós-pandemia. Não existe uma sede fixa, né? Existe a divisão por regiões, mas estenderam, né? Uma competição que durava 12, 15 dias, né? Começou agora em julho e deve seguir até setembro, né? Com esse processo de classificar para os Jogos Abertos. E Guarulhos está participando, né? Foi feita a inscrição, depois a inscrição das modalidades. E o que está chegando para nós aqui dos resultados não é muito legal, né? Nós tivemos aí WO no futebol de campo feminino, certo? E tivemos, se eu não me engano, também um WO no jogo de xadrez. O que significa o WO? Ausência da equipe, né? Nós tentamos um contato, consegui falar com o Rony, que é o chefe da seção técnica dessa competição, e ele me disse o seguinte: Ulisses, nós acabamos não tendo condições de participação com essas modalidades e fizemos um ofício à coordenadoria desistindo da participação. E aí, gente, o que eu vou dizer é o seguinte, não sei se por falta de experiência, né, o fato é o seguinte: quando a cidade inscreve a modalidade, ela tem até o congresso técnico da competição para confirmar ou não a participação. E, se isso não acontece, a coordenadoria entende que a cidade está oficialmente inscrita naquela modalidade, procede o sorteio e marca os jogos. Põe lá a produção para mim, a Prefeitura de Cajamar soltou a programação, está no ponto aí, Tassinho? Das competições. Não é aquele outro que peguei com você, do futebol, só para ter uma visão mais... Tá? É esse aí? Não, esse aí... Levanta a tela, vamos ver se é esse aí. Não, esse aí que acho que já é do WO. Aquele que aparece os horários das competições, você mostrou comigo ainda há pouco, é esse aí? Vamos ver lá, Estádio Tobias... É isso aí, ó, Guararema e Guarulhos. Guararema e Guarulhos, futebol feminino, é o masculino, né? Não, futebol feminino, Guararema e do dia 9, levanta a tela, tá lá. É do dia 9, o Juliano, olha lá. Cajamar versus Guarulhos, futebol feminino, grupo único. Grupo único. Está na tabela lá da coordenadoria, ó. E depois o masculino, Cajamar versus Guarulhos, cuja representação é o Flamengo. Esse jogo Cajamar e Guarulhos não aconteceu, mas estava marcado lá, local, estádio, 16 horas. Depois, no dia 10, de novo, Guarulhos voltaria a campo, está lá, jogando contra a Mogi das Cruzes às 8h30, também com grupo único, e depois a participação do Flamengo jogando contra a Mogi das Cruzes. Aí você pega o resultado dessa competição, nós temos um resultado, produção, que é a vitória de Cajamar, é isso? Pelo placar de 1-0, está lá na tela, ó. É boletim dos jogos, gente, está lá em cima, ó. Jogos regionais, segunda região esportiva, Cajamar 1 versus Guarulhos 0. Por que 1? Porque quando é WO, é consignado um gol para a equipe vencedora. E depois depois eu tenho o boletim de Guarulhos e Mogi. Então dizer, né, que mandou um ofício, e pode até ter acontecido mesmo, a secretaria enviou um ofício para a coordenadoria, mas se isso acontecer, de fato, mandou fora do prazo, quando já tinha acontecido o congresso. Cansei de fazer isso, fiquei 40 anos fazendo isso, gente. Então estou muito à vontade para falar sobre isso. Houve aí, né, um desleixo com relação a não estar atento aos prazos e deixar que o congresso acontecesse, que fizesse o sorteio, e ficou lá a cidade, sede desses jogos, esperando, né, uma competição que não aconteceu pela ausência de Guarulhos no futebol feminino, em 2 jogos.
Até daqui a pouco o Rogério de Estrela está aqui, eu vou fazer essa abordagem com ele, porque me parece que seria ele ou não o representante, enfim. Né? E tivemos também um WO no xadrez. Então, assim, né, a secretaria vem acumulando aí nas competições WO, né? Recentemente tivemos aí WO da Wimpro no salão, WO do handebol feminino adulto contra Taubaté, né? E agora vai para jogos de novo WO. Está complicado. Está complicado. Eu, quando estive com o secretário lá, né, questão de uns 2 meses atrás, ele me falava que a intenção da participação era chegar entre os 3 primeiros. Mas com esses WOs todos que estão acontecendo, fica complicado. Quer falar alguma coisa sobre isso, Juliano? Não, Ulisses, só lamentar, né, a respeito do ocorrido. A gente sabe que também houve por parte do governo do estado, também o próprio Herrera me dizia que a arbitragem também dos jogos foi muito aquém, né? Mas nós há tempos estamos noticiando os jogos regionais e até falamos datas aqui, né? Então houve aí, por falta não só do governo do estado, mas também da Secretaria de Esporte, também uma desorganização, né, Ulisses? Uma coisa dessa não pode acontecer. Sim. Ou você disputa o campeonato, ou você, se não tem condição, não disputa. Fica um ano fora, volta no ano seguinte. Agora não dá, né, Ulisses? Não sei, eu vou até fazer uma pergunta de leigo. Não sei se tem súmula esses jogos, né? Ou a participação, a arbitragem, alguém faz algum tipo de súmula. Porque se fez, não vai entrar o ofício, vai entrar o WO. Tá bom. Bom, por enquanto com os jogos regionais é isso. Nós temos mais modalidades que vão competir, entre elas handebol, voleibol, basquete, né? Esperamos que isso não aconteça, gente. Porque se a gente começar a colecionar WO, fora a questão vergonhosa, né? De entrar na competição e não participar, sendo que foi anunciado, né? Mas o que a gente quer é que a secretaria tenha uma atenção especial sobre isso. Eu não consegui ainda falar com os dirigentes da secretaria sobre essas questões. O que não se pode é dizer que a equipe não estava inscrita. Se não tivesse inscrita, gente, eu não estava mostrando a tabela de jogos com os resultados. Como não estava inscrita? Estava inscrita. Só não compareceu, mais uma vez. Tá certo, Ulisses. Fala, Juliano. Não, Tassinho, manda um recado pra gente só dar uma invertida na pauta, falar da meia maratona agora, Tassinho, é isso? Opa! Então vamos lá. A meia maratona é um evento inédito na cidade, né? Cidade que tem no seu calendário várias competições de rua, envolvendo aí provas de 5, de 10 quilômetros, né? Como é o caso da Corrida do Batom, do Rotary Run. Mas essa meia maratona, para mim, é uma novidade e temos aí o organizador que vai falar com a gente, ô Juliano? Isso mesmo, Ulisses. Pode colocar na tela. Já está na tela, Marcelo? Marcelo, boa tarde. Já apareceu aí na tela para nós aqui, grande Marcelo Braga, assessor de imprensa. Aliás, Marcelo, quero agradecer o carinho aqui com a Câmara Esportiva. Marcelo sempre mandando os releases aqui para nós. Fala um pouco para a gente dessa meia maratona. Apresenta a meia maratona para Guarulhos. Tem muita gente que não está sabendo, Marcelo. Então apresenta para nós aí. Boa tarde, bem-vindo ao Câmara. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão acompanhando o Câmara. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer ter a nossa primeira meia maratona em Guarulhos, né? A segunda maior cidade do estado e uma das maiores do Brasil. Merecia já uma prova internacional deste nível e é o que a gente espera apresentar no domingo, uma prova de alto nível com bastante gente correndo. Qual o número de participantes, Marcelo? 3.000. Puxa, uma boa marca de participantes aí. Ô, Marcelo, um prazer falar com você, obrigado pela deixa aí aqui no Câmara Esportiva. O Juliano anunciou você como responsável, assessor de imprensa, mas de qual entidade, Juliano? Faltou apresentar a entidade. Apresenta para nós, Marcelo. Eu sou assessor de imprensa da IESCOM, que é a promotora da prova, e tem o aval da prefeitura, né? Parceira da prefeitura para a promoção desse evento. E a IESCOM é uma empresa responsável pela organização da São Silvestre, por exemplo, da Meia Maratona de São Paulo, da Maratona de São Paulo, Meia Maratona do Rio de Janeiro, Volta da Pampulha, quer dizer, é uma empresa que está no mercado há muito tempo e é especializada em corridas de rua. É, com know-how maravilhoso, parabéns, viu? Ô Marcelo, obviamente essa prova está homologada pelos órgãos especializados, Federação Paulista de Atletismo, como é que está isso? Sim, faz parte do calendário e tem a supervisão da Federação Paulista. Teremos árbitros da federação acompanhando a prova para homologar os resultados. Tá. Para satisfazer a curiosidade do telespectador, Marcelo, quando você fala de uma prova internacional,
Quem é que nós teremos participando que vem de fora? A gente tem, na parte da elite, né, que são os atletas que brigam pelo topo do pódio, vamos chamar assim, nós temos atletas de 3 países: Brasil, Tanzânia e Quênia. Os estrangeiros, o tanzaniano é muito bom, é um atleta bastante experiente, que já tem resultados, terceiro lugar na maratona da Coreia, é um cara muito forte. E a Janet, que é a queniana, ela foi terceira colocada na maratona vice-campeã na maratona de Porto Alegre recentemente, é outra atleta muito forte. E eles é que vão tentar estragar a festa dos brasileiros, né? Que a gente tem alguns bons corredores, como o Giovanni dos Santos, que é 6 vezes campeão da Volta da Pampulha, já foi o melhor brasileiro na São Silvestre já. A Jéssica Soares, que foi campeã dos 21 quilômetros da Maratona de Porto Alegre. O Geilson, que foi o campeão também em Porto Alegre. Quer dizer, uma prova que promete uma disputa bastante acirrada pelo primeiro lugar. Sem dúvida, uma prova de bom nível. Obviamente, todo o percurso já está demarcado. Como é que está essa questão de logística com relação à prova? Todo o esquema montado com os órgãos públicos, né, para o fechamento, tudo para o domingo. E a partir das 6 horas vai estar tudo já fechado para a prova, para garantir também todo o conforto e segurança para os participantes, né? A gente tem na programação do evento os 21 quilômetros da meia maratona, né? 21,097 quilômetros da maratona. Temos também 2 outras distâncias, temos 10 e 5 quilômetros. O objetivo com essa programação completa é que a gente possa incluir o maior número de pessoas que gostam da corrida, que gostam da prática esportiva e que possam participar de um evento deste nível também nas distâncias que têm preferência. Legal. Marcelo, você que tem experiência em provas, como meia maratona, você citou aí algumas, o nosso percurso aqui, você já conseguiu avaliar? É um percurso desafiador? O que os nossos atletas vão encontrar? É um percurso bastante rápido, né? E acho que bastante desafiador. Primeiro que é um percurso inédito, então isso já torna um pouquinho mais interessante a prova. E eu acho que a tendência é que seja bastante interessante para os atletas, justamente por esse ineditismo e porque é um percurso que vai exigir uma boa tática, né? Você tem que dosar a velocidade com a resistência. Não podemos esquecer que é uma meia maratona, 21 quilômetros, e a previsão é de calor, né, no domingo, apesar deste inverno calorento que a gente tem, e da prova começar bem cedo, né? Ela começa às 7 da manhã, mas é sempre bom dosar o esforço com a temperatura para não ter surpresa no final. Legal. Marcelo, só para satisfazer a curiosidade de alguns telespectadores, quando você tem uma prova dessa natureza, abre-se um momento que o pessoal possa conhecer o trajeto, ou não, fica tudo aguardando o dia da prova? Como é que funciona isso? Não tem esse reconhecimento do percurso. Porém, o percurso é conhecido, ele está na internet, está no site da prova, está divulgado, as pessoas podem estudá-lo e fazer, né? Não. Mas não pode esquecer que é um percurso de trânsito, né? Que todo o trânsito está aberto. Então é difícil você fazer esse reconhecimento prévio. Mas as vias que vão ser fechadas por evento são conhecidas, estão à disposição no site, para a pessoa mais ou menos ter uma ideia do que ela vai enfrentar no domingo. Bacana. Mais alguma coisa, Juliano? Não, a corrida de 10 quilômetros, nós cobrimos, né, Ulisses, as corridas de rua aqui, o pessoal já fala que é puxado, né? Sim. Imagina 21. Pois é. Então, vamos ver esse pessoal como é que vai estar aí no domingo, claro, estaremos lá cobrindo, né, Ulisses? Tem premiação para essas provas? Obviamente que tem. Como é que funciona isso, Marcelo? Para a categoria Elite tem uma premiação em dinheiro também, e fora isso, os patrocinadores e apoiadores da prova também entregam prêmios para os melhores colocados, né? Então, uma prova para amadores e para profissionais, lembrando que essa parte de dinheiro é justamente para os profissionais, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, se vocês me permitem, é que amanhã, sexta, nós temos o lançamento de manhã, mas também começa amanhã a entrega de kits no Parque Bosque Maia, no Parque Shopping Maia, né? Que é importante que os atletas retirem o kit para poder correr no domingo. E não há entrega de kits no dia da prova. Tem que retirar amanhã, das 10h30 às 20h30, e no sábado, das 10h30 às 17h30.
Tá aí. Marcelo, obrigado pela presença, né? E nós vamos prestigiar de pertinho, né? A equipe do Câmara Esportivo estará, né, acompanhando de perto esse grande evento. Parabéns, viu? Pelo seu know-how, pelo know-how da sua empresa que você representa. Não temos dúvida que teremos aqui um grande evento da chamada prova de rua. Parabéns. Importante esse apoio de vocês para que essa prova... Qual é o objetivo de todos? É que essa prova alcance um patamar muito forte em termos de calendário para as provas de rua, de meia maratona especificamente, e que daqui a alguns anos ela seja uma referência, atraindo não só mais atletas do Brasil, como também mais destaques do exterior. Legal, parabéns. Parabéns, obrigado pela presença. Obrigado Marcelo, pelo espaço. Né? Obrigado. Marcelo falando sobre esse grande evento, que é a meia maratona, né? Lançamento amanhã às 10 horas, né? E depois no domingo, então, a corrida, né, Juliano? Com toda certeza, estaremos lá cobrindo essa coletiva e domingo estaremos na corrida e mais um grande evento, né, Ulisses, que o Câmara tem o orgulho de apresentar para a cidade, né? Entre tantos outros eventos, o Rotary Run, por exemplo, foi apresentado aqui, a meia maratona. Tomara que seja uma competição que venha para ficar. Olha, eu fiz uma crítica ainda há pouco com relação à participação nos Jogos Regionais. E quando fala WO, gente, é indigesto, meu Deus do céu. Mas, enfim, quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia. Então, parabéns à Secretaria de Esportes, que tem lá o comando do secretário Ronaldo Fratello, pela iniciativa de trazer esse grande evento para a cidade, que é essa meia maratona, né? Então, um abraço. Eu falei com o Robertinho ainda hoje de manhã, que cuida da divisão de eventos, estava na correria, cuidando dos últimos detalhes dessa prova, né? Robertinho de Carlos, um abraço. Mas é isso. Esperamos realmente que seja um evento maravilhoso. Tá bom? Vamos voltar para a pauta, Juliano? Vamos lá? Jomi. Jomi era o JOI, né? Jogos do Idoso, agora é Jomi. Jogos da melhor idade. Jogos da melhor idade. Guarulhos tem uma tradição nessa participação já de alguns anos, inclusive servindo de modelo para outras cidades, né? É a preocupação da atividade física para o idoso. Isso acaba resultando na descoberta de talentos que passam a representar a cidade em diferentes competições, e em especial o Jomi, né? Que aconteceu agora, essa semana, lá no município de Pindamonhangaba. Falei por telefone, aliás, fizemos o convite para que viesse aqui nos nossos estúdios, o Rony, né, que esteve lá em Pinda, ele que representa a secretaria, para nos falar, né, como que foi a participação desta feita, né, da cidade de Guarulhos no Jomi. Até quando eu falei com eles, tem uns 2, 3 dias, Guarulhos estava na 7ª posição, mas faltava um dia para terminar, algumas provas ainda aconteceriam. A produção fez contato com ele hoje pela manhã, infelizmente não confirmou presença e, de fato, não temos muita coisa para acrescentar. Mas ficaremos de olho para trazer notícias dessa participação na próxima terça-feira, Juliano. Tacinho, eu tô numa mímica com o Tacinho do outro lado do vidro. Terminou em 7º ou em 5º, Tacinho? Não sabemos ainda, Ainda né? não sabemos. É porque havia na última terça-feira, a gente até falou da expectativa. Estava em 7º lugar, mas poderia terminar em 5º. Sim. Mas então a gente traz a informação hoje ou de repente na próxima edição do Câmara. Esse Jomi também já é fase final, né? É estadual. Já é fase estadual, estadual. Né? Há um processo de classificação, também de classificação, como é o sistema dos jogos regionais em relação aos jogos abertos. Legal, ficamos aguardando informações da secretaria com relação a esses resultados do Jomi, não é isso? E virando a página mais uma vez, temos notícias da Wimpro no futsal adulto. É isso aí, Ulisses. A Wimpro que já jogou, né, contra Bauru, acabou perdendo por 3-1, volta para as quadras hoje, ou para a quadra hoje, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, às 7h30 da noite, enfrentando o Taubaté. Então tá aí a Liga Paulista de Futsal, né, desse ano de 2022, a Wimpro mais uma vez entrando com a categoria adulto, mas tendo como base aí o time sub-20. Então enfrenta o Taubaté em busca da primeira vitória. Boa sorte ao Wimpro, aos atletas, ao Willer, a todos, e que a vitória aconteça. Deixa eu mandar um beijão para a Mara Munhato, que está nos acompanhando. Mara, bacana, né? Você sempre nos dando aí o ar da graça, não, né? Mas estar presente aqui, aumentando a nossa audiência. Eu gosto muito da Mara, viu, Juliano? E você que nos acompanha. Teve esse pessoal do PDV, muitos saíram, né? O pessoal da chamada velha guarda. A Mara ficou, né? Ainda bem que a Mara ficou, ela continua batalhando, ela que está à frente de uma associação importante que é a CISEG, né? E preocupada sempre com essas questões que envolvem o esporte.
Ela falou, isso, enquanto eu tiver força, eu continuo, né? Optou por continuar, não aderiu ao PDV. PDV que vai causar realmente, já está causando um transtorno muito grande, né? Na secretaria, na estrutura administrativa, né? E técnica, né? Grandes profissionais que fizeram história ao longo aí de tantos anos, né? Saindo e não trouxeram substitutos, né? Vão fazer falta. Um beijo também para a Lausda, que está nos acompanhando. Lausda, nosso carinho também, foi uma grande jogadora de handebol, acompanhei de perto, hoje grande técnica, está à frente aí do handebol masculino, né? Com grandes resultados. Legal que esse pessoal acompanha o Câmara Esportiva. Bom, a gente vai para o intervalinho, não saiam daí. E os recados? Vamos dar um recadinho? Vamos. Mas daqui a pouco temos aqui o Rogério do Estrela. Vem com novidades aí. Aliás, você falando dos abraços, É. segundo Wilson Davi dos Santos, hoje é aniversário da professora Nilvânia, né? Sim, puxa vida, é verdade. Nilvani, um beijão para você, que Deus te abençoe, com muita saúde. Também um grande nome do esporte da cidade. Sim. Até recentemente esteve à frente de uma divisão importante, que é a divisão de qualidade de vida, né? Que legal. Nosso recadinho é o seguinte, gente. Ó, eu recebo aqui todo dia, as ofertas do Comercial Esperança. E você também pode recebê-las, né? É só adicionar lá no seu WhatsApp, bota lá na tela, produção, o telefone lá que você tem que colocar aí na sua lista de contatos, né? Que é o WhatsApp do Comercial Esperança, tá lá, ó. É o 99118 6002. 99118 6002. Envia a palavra ofertas, né? E você vai receber diariamente as ofertas. Eu estou recebendo hoje as ofertas dos produtos da Ambev, né? Que são refrigerantes, né? De vários sabores, né? E essas ofertas elas seguem até o dia 18 de julho. Né? Então corra atrás, porque esses preços que o Comercial Esperança coloca para você são imbatíveis. Ó, continua aí os produtos da festa junina, mas agora tem a festa julina, né? E nós estamos mostrando aí, né? Tudo que o Comercial Esperança coloca à disposição. Se você preferir também, tem o site, né, produção? Que é o comercialesperanca.com.br e tem lá os tabloides de outros produtos, né? Para que você realmente faça boas compras, gastando bem dinheiro, né? Tem os destaques da semana. Legal, gente. Legal. Adiciona lá o WhatsApp do Comercial Esperança, você vai ver quanta coisa bacana. Tá bom? Aqui na cidade, 7 lojas. E outras todas espalhadas pelo estado de São Paulo. Amplo estacionamento. E tem aquele diferencial, né, gente? Quando você chega no caixa, depois de ter feito uma ótima compra, tem lá um profissional separando os produtos de limpeza, hortifruti, enfim, tudo embaladinho direitinho, né? Produtos do açougue, da padaria, enfim. Comprar bem, gente, é comprar numa das lojas do Comercial Esperança. E olha um outro recadinho aqui do Câmara Esportiva, agora é com o Juliano, né? Presta atenção, gente. Tá no aluguel ainda, né? Então eu tenho a solução para você sair do aluguel. Como, meu amigo? Comprando direto. Nele você compra o seu apartamento sem burocracia, sem comprovação de renda, direto com a construtora Vegos, em até 240 meses em parcelinhas que cabem no seu bolso. Não perca essa oportunidade, olha só, assinando o contrato você ganha churrasqueira na varanda. Então a dica do Câmara Esportiva é a seguinte, na sua tela vai aparecer o site vegos.com.br. Nele você vai ter acesso a todos os empreendimentos da Vegos, o que ele vai oferecer para você e para sua família. E você também pode entrar em contato no WhatsApp no 11 5908 7410, 5908 7410. Você vai conversar com os corretores da Vegos. Eu repito, você vai fazer um grande negócio sem burocracia, sem comprovação de renda, direto com a construtora. Faça como Ulisses Pinto e mais de 10 mil famílias felizes moram em um apartamento Vegos. E para fechar, Ulisses, você sempre fala que a Vegos é aquela construtora onde você compra o seu apartamento e a garantia de entrega, Sim, correto? sempre. Assiste o intervalo comercial do Câmara Esportiva e você vai ter mais uma certeza daquilo que nós estamos falando. Legal. Antes da gente ir embora, Juliano, falando em handebol, falando em Vegos,
você tem um anúncio aí importante da Universidade de Guarulhos, não tem? Pois é, o Tassim vai pôr na tela para nós. Ah, o Tassim não tem, eu acabei mandando para o Tassim, mas o Tassim Não deu tempo, não né? deu tempo, tá certo. A UNG está com seleção de atletas, viu, Ulisses? Sim, que legal. Aí, então. A seletiva de atletas, né, vai ter uma seletiva, e nessa seletiva, Ulisses, os atletas podem ganhar até 70% no desconto das mensalidades. Maravilha, hein? Então, ó, judô, atletismo, karatê, basquete, vôlei e handebol, entre outros, tá? Então, para terem mais informações, é só acessar o site da UNG ou procurar a UNG para ter aí mais informações. E vamos fazer contato com a UNG, né, Ulisses? De repente falar com o pessoal, vir aqui no Câmara Esportiva, falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que a UNG... Aí, tá aí, Ulisses, tá, se coloca aí na tela para nós. Por isso que eu gosto da minha produção, viu? Lembrando que o atletismo, né, Ulisses, a gente sempre entrevista o pessoal do atletismo com a camiseta da UNG, o handebol nem se fala. Então tá aí, então repetindo as modalidades, judô, atletismo, karatê, basquete, vôlei, handebol, entre outros, até 70% na mensalidade. Falando em atletismo, gente, nós temos três profissionais do atletismo no Mundial, que acontece nos Estados Unidos, né? Está lá o Nakaya como técnico, está o Neilton também como técnico da modalidade de atletismo, ele que acompanha o Thiago, né? Com esperanças de melhorar sua marca no salto em altura, né? O Thiago que já é atleta olímpico, né? E está num constante crescimento. Fica aqui a nossa torcida para uma boa competição. A competição começa dia 15 para o Thiago, né? Na volta estará aqui conosco no Câmara Esportiva. Tá bom? Eu falei que ia mostrar o meu irmão, que está aqui, meu irmão gêmeo, Toninho Pinto, mas depois você que nos acompanha, nós vamos tirar uma foto com ele aqui e colocar no YouTube, na nossa capa, né? Do programa de hoje. Tá bom? Vamos para o intervalinho, estamos correndo. Na volta, o Rogério Marques, do Estrela, né? Vem com notícias importantes aí para o esporte da cidade. Nós voltamos já já.